Chegamos ao meme laranja, né? Um meme ainda muito forte atualmente na história da humanidade. Né? O laranja busca autonomia, busca independência, a boa vida, a abundância material e as melhores soluções. Melhoram a vida de muitos com ciência e tecnologia. É a fase da humanidade que surge a ciência, os estudos, a tecnologia surge, as invenções, aquilo que revoluciona as pessoas, aquilo que traz lucro, que traz o sucesso de muitas pessoas de uma maneira geral. Então o indivíduo laranja é predominante, ele planeja vencer, ele gosta de competir e aprendem pela experiência verdadeira, de uma maneira geral. Então o laranja ele tem uma visão múltipla das coisas, ele consegue lidar com muitas coisas, são muito pragmáticos e como o pêndulo volta para o eu de novo, né, ele começa a se opor àquela autoridade do azul, né, que foi isso que aconteceu na história da humanidade, né, de repente, peraí, religião, fica para lá, devolve o corpo para a ciência, você fica com a alma, e vamos estudar aí, fazer medicina, fazer estudos no corpo, da mente e tal, vamos separar o estado da religião, em alguns lugares, né, e tal, enfim. Então você tem aí uma visão múltipla das coisas, né, e o foco do laranja são os fatos, nos dados, na autonomia, e a pessoa está determinada a ser independente e estar no controle. Então, na verdade, você tem aí confiança nas habilidades inatas, ocasional simpatia, mas não empatia. Lembra que o pêndulo está muito voltado para o eu. Então, o laranja, ele vai parecer muitas vezes aquele cara que sabe tudo sobre as pessoas, mas quando você vai olhar mais de perto, ele pensa mesmo nele, no sucesso dele, na conta bancária dele, na ideia que ele teve, naquilo que ele sabe, ele desenvolveu aquele programa, ele desenvolveu aquele método, ele sabe o que é o certo, ele sabe dizer as coisas certas para você, ele sabe até ferramentas de comunicação que geram rapport, que geram integração, ele sabe como conquistar as pessoas, mas ele não está fazendo isso por empatia, porque querer o bem do outro de verdade, ele está fazendo isso porque é bom para ele, para o negócio dele, ele falar aquelas palavras, ele fazer aquelas citações, e tá, mas ele tem citações de verdade. Né? Aquele indivíduo que pegou todos os best-sellers importantes e cita aqueles autores famosos, aquelas frases famosas, mas às vezes ele nem estudou a fundo tanto os autores, só aquilo que interessa que é importante para ele. Então a emoção de vitória e alcance do que querem são os grandes prêmios, eles são movidos por isso. Então eles conectam-se com valores e crenças que enfatizam o materialismo sobre o espiritualismo, o pragmatismo sobre os princípios, e vitórias de curto prazo sobre garantias de longa duração. É hoje, eu quero sucesso logo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me dar bem, eu quero ter o que é bom, eu quero a vida boa. Então, imagem sempre conta mais do que conteúdo e cercam-se de ícones de status. Tem uns laranjões aí nas mídias sociais que declaram isso abertamente. Conteúdo é importante, mas não é tudo. Eu acho isso curiosíssimo. Né? É claro que conteúdo não é tudo, mas o conteúdo é o que faz você fazer uma aula, aprender. E tem gente que diz que não, você não precisa aprender muita coisa não. Né? Para eu ter sucesso, eu não preciso ter muito conteúdo. Eu tenho que fazer coisas que impactam. Então tem muita gente que impacta nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, não necessariamente por alguma coisa que elas estão dizendo, mas por um ato que atrai atenção e isso vai ser bom para dar curtida, para ganhar mais dinheiro por algum motivo, ou alguma coisa assim. Então, são personalidades calculistas que aceitam a responsabilidade e são ansiosas para dominar um estereótipo aí da coisa. Voltando para o nosso slide, é um estado existencial empreendedor, esforço direcionado, conquista científica. Surgiu há aproximadamente 300 anos. Estão vendo como é que a coisa está diminuindo? Cada vez surgem mais memes mais rápido. Né? Competitividade, competição leva a autonomia, sucesso e influência. O mundo é cheio de escolhas, viável e cheio de alternativas. Eu prospero e faço as coisas acontecerem e melhorarem. Principais características: ciência e eficiência.
O estilo de liderança é racional e científica. Motivação, arriscado, pragmático, detentor de múltiplos modos de pensar. Busca conhecer segredos dos nichos, nem sempre ético, mas voltados para melhorar as condições de vida na humanidade. O laranja ele realmente ele faz as coisas funcionarem, ele apresenta ferramentas, ele faz algumas coisas, mas não necessariamente ele faz isso porque é o melhor. E nem sempre ele vai fazer isso com aquela ética total. Assim. A ética dele é o sucesso que ele vai ter. É a meta que importa. Então, ele é arriscado, pragmático e é detentor de múltiplos modos de pensar, né, como eu falei para vocês, e querem fazer tudo, são workaholics, trabalham às vezes sem parar para conquistar suas metas, e onde você encontra isso, J.R. Ewing de Dallas, ou seja, que para quem não é dessa época, né, que isso já é uma referência um pouco mais antiga, era o personagem do Larry Hackman, que ele era um cara ambicioso e para ele prosperar e a família dele que fazia extração de petróleo ter sucesso, ele fazia qualquer coisa e para ele ter aquilo que ele queria. Wall Street, colonialismo, Guerra Fria e implantes de seios. Por que isso dos implantes de seios, né? Porque você fazer uma lipoescultura, implantar seios, representa ter algo maravilhoso. Então vocês vão ver que muitas vezes o laranja ele vai querer ter a caneta Montblanc, ele vai querer vestir a roupa Armani, ele vai querer tudo isso. Uma coisa é você usar porque o seu cliente demanda ou porque no seu ambiente de trabalho você precisa usar aquilo, é um código. Outra coisa é a pessoa realmente ficar assim, tem alguns laranjas que nem tem tanta condição financeira, que eles se endividam todos para ter aquele carrão que eles não podem ter, mas é um ícone de sucesso. Aí eles dizem, né, que o carro é a medida de um homem, como se fosse, né? O carro é a medida de um homem, né? Então eles têm que ter... Tem alguns caras milionários aí, muito laranjas, que eles inclusive compram mulheres. Eles fazem casamentos de acordo para desfilarem ao lado de modelos e pessoas famosas com quem eles não têm a menor relação afetiva, mas são pessoas que eles exibem e mostram publicamente. Porque é quase, sabe, meu carro, minha mulher, aquela história, né? Então, na verdade, eles se cercam de ícones porque eles realmente creem que eles precisam dessas coisas como uma medida do sucesso, como algo que representa o sucesso que eles vão ter. Em termos de coaching, programação neurolinguística, por exemplo, os treinamentos de alto impacto, né? Aquela coisa onde você vai e você fica fazendo um monte de coisas que elevam você, vão além da tua capacidade e não existe muita flexibilidade por parte do treinador muitas vezes, né? Então são aquelas pessoas que desenvolveram uma forma de fazer coaching, de forma de fazer treinamento e é o método deles, né? Então não interessa quem você é, eles são os caras. Pô, quem é você? Você não é ninguém. Eu sou o cara e eu desenvolvi uma coisa e eu sei o que é melhor para você. Então fica quietinho aí e você vai passar aqui por um treinamento, você vai fazer coisas que talvez você não queira fazer, que você não tenha vontade, mas eu estudei isso. Eu vi o fulaninho de tal mandar as pessoas andarem na brasa, então você vai andar na brasa também, porque afinal de contas eu sei o que é melhor, né? E fazer essas coisas impactam e isso aumenta meu ganho financeiro. Eu estou estereotipando um pouco a coisa, mas vocês vão ver várias coisas aí. O laranja ainda é um meme muito predominante. O mundo hoje é muito laranja. E agora tem um lado positivo também, que eu acho que você não pode viver só de sonho, de filosofia, de verdades. Você vive num mundo onde você precisa se sustentar, você precisa ter uma estabilidade, você precisa que seu negócio prospere, que você se mantenha num emprego, que você seja promovido. Então você precisa de um pouco de laranja aí, ou uma boa dose de laranja para fazer essas coisas acontecerem, mas você não precisa ser só laranja, você pode ter um pouco de laranja no meio de uma série de outras coisas aí, mas foi um meme extremamente importante na história da humanidade, porque trouxe muito desenvolvimento para o mundo de uma maneira geral. Você deseja.